Fala, Tanaka, e hoje a gente vai falar sobre um investimento bastante polêmico, que são investimentos militares, investimentos em defesa. Eu trouxe para vocês 6 ETFs desse tema para a gente chegar a uma conclusão. Será que vale a pena a gente investir num tema de ETF de defesa ou não vale? Tanakão, e esse tema é um tema que é polêmico desde sempre, mas que sempre está em pauta. E dizem que para ter paz tem que ter guerra, então sempre tem essa desgraceira, essa dualidade. A gente já começa pelo nome, né? ETF de defesa. E a grande controvérsia é que quem defende é o mesmo que ataque. E isso só vai depender de que lado você vai estar. Então, é um tema bastante polêmico, mas é uma indústria, ou são indústrias que estão crescendo demais e acredito que vai ser uma tese que vai durar durante muito tempo. Não esperem ganhos explosivos, mas talvez a gente vai encontrar aqui aumentos de receita ao longo do tempo, mas sim também podem trazer grandes ganhos de capital, como foi inclusive recentemente. Deu uma explodida esses ETFs de valorização e obviamente se você tivesse posicionado lá atrás já teria ganhado uma boa grana, mas tem alguns ETFs aqui, acredito que o terceiro é o mais inteligente de todos para você apostar pro futuro. E só para vocês terem uma ideia, não aumentaram tanto assim os gastos dos países com esse tipo de investimentos, mas sim a gente teve algumas trocas e até alguns países que investiram menos nesse setor. Então, em primeiro lugar, Estados Unidos, tanto em 2022 quanto em 2023, gastaram aproximadamente 800 bilhões de dólares. Então, disparados são os Estados Unidos que gastam muito dinheiro com o poderio militar e por isso que eles imperam, né, essa nova hegemonia americana que foi construída basicamente pós-Segunda Guerra Mundial e que se estende até hoje, tem sido sustentada com grandes investimentos nesse setor. Depois a gente tem China, inclusive até diminuiu os seus gastos, só que a gente teve uma inversão aqui, ó quanto a Rússia investiu em poderio militar. A Rússia sim está investindo muito e aumentou mais ou menos 30 bilhões os seus investimentos. A Índia saiu de terceiro e ficou em quarto, mas a Índia também está cabulosíssima nessa parte de investimentos na parte militar. Inclusive tem um filme no Netflix que eu assisti no final de semana que mostra todo o poderio indiano na parte militar, né? A gente acha que só os caras de boa lá fumando um narguilé e cheirando incenso, os malucos são bravos. Inclusive uma treta gigantesca com o Paquistão. Depois a gente saiu a Arábia Saudita, então os países estavam meio mornos e a Alemanha pulou na frente, Reino Unido também, França, então você vê que a Europa acabou ali gastando um pouquinho mais nesse tipo de investimento, Japão também aumentou um bocadão e a Alemanha e o Japão têm que pedir autorização cada vez que eles precisam destinar mais dinheiro para esse tipo de investimento, já que 2 vezes os malucos quiseram matar todo mundo e o Japão dominou todo mundo e vocês estão ligados com a Alemanha também. Então eles têm que pedir autorização e é muito bem feito isso aí. Aí a gente tem também os países da Arábia e também ali a Coreia do Norte gastando dinheiro e gastando um bocadão de dinheiro com esse tipo de investimento, né? Investimento na segurança, porque como eu falei para vocês, do mesmo jeito que é para segurança, muitos acabam utilizando para atacar e aí vocês estão ligados o que acontece, sempre que acontece isso. Mas independente se está atacando ou defendendo, tem sempre gente investindo, tem sempre governos pagando e esse é um investimento que tende a crescer, infelizmente, ao longo do tempo, visto que nos últimos anos, meses, as tensões no mundo todo têm aumentado um bocadão, então é bom ficar ligeiro e estudar esse tipo de investimento, sim. Isso nos leva aos ETFs. Vamos começar com o maior de todos, que é o ITA, que é o iShares US Aerospace and Defense ETF Brasil. Inclusive é o mesmo nome do Instituto de Tecnologia Aeronáutica lá de São José dos Campos. Grande orgulho para São José, que é a minha cidade de Natal, e para o Brasil também. E aí, o que eles têm em comum, Brasil? Que é a nossa parte aeroespacial, né? Então hoje o ITA é o maior ETF, como eu já falei para vocês, e ele acompanha um benchmark que é o Dow Jones US Select Aerospace and Defense Index. Então esse é um ETF passivo, como vocês bem viram, porque ele segue esse índice. Ele tem uma taxa de administração de 0,40 e tem um dividendo de quase 1%. Então nenhum desses ETFs aqui, muito embora matérias lá nos Estados Unidos falam que eles sim podem ser grandes ETFs de pagadores de receita, né, já que tem receita previsível
e uma recorrência, mas também é um setor que precisa investir muito. Então, nenhum dos ETFs, eu vou contar para vocês, pagam bons dividendos ainda. Então esse ETF ele só investe em ações americanas que fazem da parte aeronáutica e também de defesa. Hoje o ETF tem 39 ações, só que esses ETFs são bastante concentrados. Hoje, basicamente, 5 ações representam mais de 50% de toda a composição do ETF. As suas maiores posições são na RTX Corp e também na Boeing, isso mesmo, a arqui-inimiga da Embraer. E sim, como quase todo outro investimento, esse ETF perdeu em desempenho para o S&P, diferente do próximo ETF que eu vou contar para vocês. O próximo ETF é o PPA, que é o Invesco Aerospace and Defense ETF Brasil. Esse também é um ETF passivo que segue um outro índice, que é o Space Defense Index. Esse cara tem uma taxa de administração de 0,58 e também paga um dividendos de quase 0,65. Esse menininho investe nas maiores empresas de defesa e também aeroespacial, então eles são focados nas gigantes de fato. Só que ele é menos concentrado do que o ITA, porém investe basicamente nas mesmas ações e por isso lá no final do vídeo eu vou mostrar para vocês a matriz de correlação, que é o fator mais importante quando você vai escolher algum desses ETFs ou montar um portfólio com esses ETFs ou quaisquer outros. Fica até o final aí, tá, Nacão? Também tem a RTX como sua maior posição, depois tem a Lockheed e depois também tem a Boeing. Então, para vocês verem que é basicamente a mesma coisa, com proporções distintas somente. Porém, o benchmark que ele segue foi muito melhor do que o ITA e está quase batendo o S&P, o que é surreal para um setor como esse. Próximo ETF é o FIT, que é o SPDR S&P Kensho Future Security ETF, quase faltou fôlego aqui. Esse maluco também é bastante bravo e acredito que seja um dos melhores ETFs que eu vou contar aqui para vocês hoje, Brasil. Ele tem uma taxa de administração de 0,45 e também um dividendo de 0,12. Então esse cara aqui investe bastante em segurança para o futuro, ou ele investe em inovações na parte de segurança, na parte cibernética. Segurança cibernética é um case bastante legal do Tanakão a abrir o olho e estudar. Também na parte de segurança de fronteira, que é um tema cada vez mais crescente, investe em vários tipos de inovação, em drones, nas roupas vestíveis, também nas outras partes de aplicações militares. Então esse cara aqui é bastante inovador e pode dar um vral bastante grande. Esse cara aqui não investe só nos Estados Unidos, muito embora a maior parte seja nos Estados Unidos, 90%, mas ele também investe em empresas de Israel, do Brasil e também do Canadá. Eu falei Brasil, isso mesmo. Qual é a empresa brasileira que vocês acham que esse menino investe? Conta aqui que eu coloco a resposta certa lá no meu grupo do Telegram. Apesar de ser um ETF de guerra, a gente sabe hoje que os semicondutores, por exemplo, são uma peça fundamental na guerra, porque a guerra não é só mais o combate direto, né? Tem milhões de coisas que envolvem segurança hoje em dia. E ter, por exemplo, a sua própria cadeia de semicondutores de produção, a gente já viu depois da crise que a gente passou em 2020, é extremamente importante. Então a primeira ação que eles têm maior exposição é a Broadcom, que é basicamente semicondutores e muitas outras coisas que eles têm hoje, que basicamente o slogan é que eles conectam tudo. Então os malucos são bravos e é uma ação bastante topzera. Em segundo lugar está a Fortinet, que é segurança cibernética. Então hoje a guerra é muito além só das fronteiras da troca de tiros. E ele também perdeu para o S&P, mas não foi por muita diferença, não. E o próximo ETF é o SHAR, que é o SPDR S&P Aerospace and Defense ETF Brasil. Esse meninão é o faca na caveira, seria o BOP dos ETFs, porque ele se investe diretamente em empresas com fins militares, submarinos, metrancas, tanques de guerra. Então, esse sim é um ETF de fato de guerra. Então, ele tem 33 ações no seu portfólio, tem a RTX como primeira posição. Para vocês terem uma ideia, essa empresa foi criada em 1922 e sempre investiu de fato na parte de construção, na parte de segurança, como eu falei para vocês, de equipamentos para a guerra mesmo. E a segunda maior posição é a General Dynamics, que ela sim
também faz a parte aeroespacial, a parte marinha e também tecnologias de combate. A taxa de administração é 0,35 e o seu dividend yield é de 0,55. E o próximo ETF é de uma gestora que o japonês gosta bastante, que é o ARK-X, que é o ARK Space Exploration and Innovation ETF. O Sérgio Sacani, o foguentão mais fitness desse Brasil, comedor de alfajor, bebedor de Coca-Cola zero, o maluco fala que a próxima guerra que todo mundo tem que ficar atento é a guerra espacial, visto que hoje tem 210 milhões de satélites e que a Índia está bombando, China está bombando, Rússia está bombando nessa parte e que pode de fato usar inclusive os satélites como verdadeiras armas, que de fato são. Então hoje é muito importante você se atentar também a essa guerra que está acontecendo lá no céu, que já foi tema de filmes, inclusive Guerra nas Estrelas. A taxa de administração dele é 0,75 e não pagou dividendos desde então, como quase todo ARK. Esse cara aqui é focado de fato em exploração e inovação espacial. Eu falei para vocês antes, é considerado de fato um setor crucial, porque está uma verdadeira guerra. Todos os países têm sistemas de locomoção, por exemplo, como o GPS, que é dos Estados Unidos, só que a China, por exemplo, nem a Rússia usam o sistema GPS, que é americano. Então, lá do céu hoje pode-se controlar tudo que a gente tem aqui na Terra. E se alguém apertar qualquer botão, tem logo uma bola de fogo lá do céu. Esse ETF tem como sua principal posição Kratos Defense and Security. Depois a gente tem o Aero Environmental Inc. Depois a gente tem Trimble Inc. também. E o Iridium Communications. Então, tem várias empresas aqui que talvez você nem conheça. Esse menino tem muita empresa, mas como é um ETF ativo, ou seja, não segue nenhum benchmark, e sim escolhas. Normalmente esses fundos da ARK são sistemáticos, então eles escolhem o tema e também utilizam muitos robozinhos para comprar e vender algum tipo de posição, e por isso também sua taxa de administração é um pouquinho mais salgada. O próximo ETF é o DEFEN, que é o Direction Data Aerospace and Defense Bull 3 vezes Share. Então esse meninão segue o mesmo benchmark do ITA, que é o Dow Jones US Select Aerospace and Defense Index, só que esse ETF, como diz o nome, é alavancado em 3 vezes, então ele pode subir 3 vezes mais ou 3 vezes menos. A taxa de administração dele é 0,97, só que o seu dividendo é um pouquinho mais gordo, é 1,13. Esse ETF aqui eu deixei no final porque ele é de fato mais agressivo, mas não quer dizer que ele vai ser melhor. Olha o desempenho dele em relação ao S&P 500, então do mesmo jeito que sobe, ele cai também. Só que toda a subida é muito mais difícil do que a descida, como todo mundo sabe, e todos os santos também. Então, e Tanaka, beleza, achei legal essa tese, topzera, também concordo que isso vai para frente, mas como agora escolheu os ETFs? Será que eu escolho todos de uma vez, Tanacão? Eu falei para vocês que eu ia trazer aqui a ferramenta mais importante para você saber qual ETF investir. Então a gente vai aqui para a tela do japonês para a gente dar uma olhada nesse instrumento lá, ele que é o melhor de todos, na verdade, né? Para a gente saber qual ETF a gente escolher. E depois vai ter um complementar a esse também, que é bastante importante. Então essa aqui é chamada matriz de correlação. Ela diz basicamente se os investimentos estão muito próximos. Então se a cesta de ações que um investe é igual ao outro. Então, quanto mais próximo de um, mais iguais eles são. E se tiver um negativo, seria o melhor de todos. Quer dizer que investe em coisas totalmente diferentes, ou essa correlação negativa. E aí o que a gente tem que entender é que quando está um aqui, ó, então, lembra que eu falei para vocês sobre o ITA lá no começo, que tinha o mesmo benchmark que ele seguiria do DEFEN? Aqui, apesar de ser eles têm características diferentes, porque o DEFEN ele é alavancado. Então, se você quiser correr mais risco, 3 vezes mais no caso, você vai no DEFEN. Agora, se quiser ir padrãozinho, o ITA está aqui. Então, essa aqui é a única exceção, mas como ele está aqui, e esse exemplo é bastante claro para vocês entenderem qual é essa relação dessa matriz, é bastante legal. Então, ó, por exemplo, o DEFEN e o ARK-X já são diferentes, tá vendo? Então, ele tem mais ou menos 50% de correlação. O FIT e o ARK-X tem 83, eles já são mais próximos. Agora, o ITA também tem exatamente os mesmos 0,57, porque eles têm o mesmo benchmark. PPA, por exemplo, tem 0,66 e o CHAR tem 0,81. Então é só você fazendo assim, ó, essa coluna com essa coluna, dá um DEFEN.
Agora vamos ver o FIT, por exemplo, com o ITA. Ó. A gente tem 60 de correlação e a gente vai fazendo dessa forma. A gente tem aqui também, ó, que, por exemplo, o PPA e o DEFEM é 0,92, então eles são bem próximos. Então, se você investir no PPA, é bom evitar você investir no ITA, por exemplo, que eles têm quase as mesmas ações. Agora, Tanakão, aí você fala, beleza, entendi essas correlações, mas qual que é essa outra ferramenta para a gente mais fundo aqui, Tanakão? Então vamos fundo, apesar de ser japonês aqui, vocês vão ver agora nessa ferramenta. Essa ferramenta aqui já mostra quais são as ações que são iguais. Então, por exemplo, ó, na Boeing, quase todos os ETFs têm, com exceção aqui do roxinho, que é o ARKX. Então, Boeing todo mundo tem. Axon, por exemplo, já 4 tem, só o FIT e o ARKX também não tem. Então, vocês podem ver aqui quais são essas relações, quais ações tem, por exemplo, nesse aqui, ó. Quer ver, ó, no ARKX, por exemplo, vamos ver se tem alguma ação que ele investe que é igual. Vamos seguir esse roxinho aqui, ó. Vamos seguir a linha. Opa, perdi até o roxinho. Aqui, ó. Então, a única ação que tem quase em comum com todos é essa criança aqui, ó. LHX, que é a L3 Harris Technologies. E aqui você consegue até, inclusive, se você não quiser investir no ETF, você pode pegar aqui os que mais estão sendo investidos, por exemplo, e montar a sua própria cesta de ações de defesa. Seria o DEFA 3, ou Defesa 3. Então, Tanakão, mas será que vale a pena ou não investir? Eu acredito que sim, Tanakão. Infelizmente, os gastos vão aumentar ao longo do tempo. A gente sabe muito bem, se não for os Estados Unidos, vai ser alguma outra potência lá na frente, que a gente não sabe qual vai ser ainda, mas esses gastos sempre vão existir. Infelizmente, olhando para o ser humano, que disse frases, como eu comentei lá no começo, que a paz é só feita pela guerra, então acredito que sim, vão ser sempre pessoas que vão ter que gastar dinheiro para se defender e outras pessoas para atacar. Então vai ser sempre essa relação, mas como infelizmente, né, tem que ter essas defesas e o momento hoje está mais para defesa do que para o ataque da maioria dos países, mas todos os países têm que ficar, ó, de olho aberto. E nós mesmos aqui, isolados, meros tupiniquins, que antes só tinha esse tipo de assunto, qualquer latavéia resolvia, porque a gente só se matava internamente, né, e nem precisava de tanto investimento do governo assim, para os caras se matarem. Agora a gente está tendo falas como a do presidente aqui do Brasil, chamando na chincha lá Israel, de repente pode resvalar qualquer coisa, mas também a gente teve falas do Maduro querendo invadir a Guiana. Então é um momento delicado, tomara a Deus que não aconteça nada, né? Não só aqui, mas no mundo todo, mas a gente sabe que isso infelizmente não vai acontecer. E se você se expor a esse tipo de ativo, e aí tem aquela polêmica assim, falar assim, Japão, mas será que vale a pena incentivar esse tipo? E aí é a questão que você tem que refletir, que de lado você está da moeda, né? Se você está se defendendo, você fala, mano, tem que investir para nós se defender aqui. Agora você está atacando, você fala, mano, não é legal. Mas infelizmente todos os caminhos são iguais. E inclusive, como eu falei para vocês hoje, a guerra não é somente no front, né, no tira-tiro, como aconteceu lá atrás, da Rússia não querer fornecer gás para a Europa. Graças a Deus não influenciou muita coisa, mas poderia influenciar. Agora a gente teve também um terremoto lá em Taiwan, e isso pode afetar de novo a cotação da TSMC, por exemplo. Por quê? Porque vai abalar toda a cadeia que precisam dos semicondutores de Taiwan, que inclusive é o que dá, graças a Deus, que ela não ter tomado uma lapada ainda da China, porque tem esse escuro de semicondutores por lá. E por isso que o terceiro ETF que eu falei para vocês, acredito que seja uma escolha inteligente, porque é um outro tipo de guerra. E também o do ARK ali, eu acredito que seja bastante inteligente você dar uma olhada nesses dois tipos de guerra futura. Se a Tanaka não gosta dessas tretas todas, quer só uma carteira perene, Brasil. Vou deixar aqui para vocês uma lista de 7 ETFs que pagam dividendos mensais para os Tanaquinhas.